Quero agradecer, em primeiro lugar, ao pastor Carlos Nagaoka pelo convite e a oportunidade de estar aqui com os irmãos e irmãs. Pastor Carlos, a gente tem se encontrado, ou se encontrou no passado, foi quando eu conheci o Glauber também, lá no Brasil, em São José dos Campos. Também é um prazer conhecer a irmã Dulce, o Anderson. Eles têm viajado um pouquinho com a gente aí durante a semana. E eu rogo que Deus abençoe o ministério desses irmãos aqui na Igreja Batista Reformada. Para mim, mais uma vez, é um privilégio estar com vocês. Aliás, o que fica constado aqui, né, o anseio pelo churrasco é por conta do Glauber. Não por minha conta, não por conta de Marilene nem de Bia, ok? A gente está bem ambientado com a boa comida japonesa aqui, com a culinária. A gente não tem nada para reclamar, muito ao contrário. O pastor Carlos Nagaoka tem uma livraria, ele tem vários livros muito bons ali. Semana que vem eu vou falar sobre Trindade para os irmãos aqui, seguindo a sequência da confissão de fé que vocês têm estudado. E aí semana que vem eu indico alguns livros que têm relação com o tema que tem ali na mesa, mas eu queria recomendar duas obras agora. A primeira é essa obra Graça Futura, John Piper. Ela é continuação da obra mais famosa dele, que é Desejando a Deus, ou o título antigo era Teologia da Alegria. Então essa é uma obra bem importante de John Piper. Na verdade é um guia devocional, você pode ir lendo esses capítulos, um capítulo por dia. Então em 30 dias você cobre o livro inteiro, Graça Futura, então o livro do Piper. Eu diria assim, que você puder comprar do Piper, compre. Ele é um dos grandes pregadores da atualidade, um dos nossos melhores autores que nós temos hoje, um homem impressionante. E ele hoje está se dedicando mais a pregar fora dos Estados Unidos, mas durante muito tempo ele foi pastor da igreja Bethel, em St. Paul, Minneapolis, nos Estados Unidos. Então, Graça Futura, John Piper. Há outros livros ali do Piper, inclusive da Fiel, alguns lançamentos recentes, lançados no Brasil, inclusive, por conta da ida dele ao nosso país, quando ele pregou lá em fevereiro. E eu queria também apresentar esse material, eu que chamei a atenção do Carlos para o lançamento recente dessa Bíblia de Estudo, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, é uma nova tradução que tem sido bem usada no Brasil, bastante aceita no Brasil. A nossa igreja mesmo, nós adotamos a NAA como nossa edição formal na igreja, né? Vários irmãos presbiterianos estão deixando de usar a Almeida Revista Atualizada, a ARA, para usar NAA, e a Sociedade Bíblica nos brindou com essa Bíblia de Estudo, ok? Ela está numa caixinha aqui, dentro ela tem uma capa de couro bem bonita, mas hoje, na minha opinião, que é só opinião, é a melhor Bíblia de Estudo que nós temos em português. Melhor do que a Bíblia de Genebra, melhor do que a Bíblia de Estudo NVI, melhor do que a Bíblia Shedd ou MacArthur. Esse material foi preparado por John Piper, Wayne Grudem, Thomas Schreiner, esses autores evangélicos reformados que a gente gosta muito do contexto norte-americano e inglês. Todos eles cooperaram no lançamento dessa Bíblia. Realmente vale a pena você depois dar uma folhada nela. Essa Bíblia aqui já pertence a um irmão aqui da igreja, você pode pedir ao irmão para dar uma olhada depois dessa Bíblia. Ela não foi aberta, tá? Porque eu sei como é gostoso abrir livro, então o irmão que comprou vai ter o prazer de abrir, rasgar o plástico, cheirar o livro, a Bíblia aqui, sentir aquele cheirinho de novo, de couro, né? Mas vale a pena você pegar o livro depois para dar uma folhada. Ela não só tem as notas de rodapé, mas ela tem tabelas, gráficos, mapas, desenhos. Por exemplo, como é que era a roupa do sacerdote no Antigo Testamento. Então você tem aqui um desenho todo detalhado, urim, tumim, a mitra, as vestes, os sininhos lá na ponta lá. Então todo o comentário bíblico é acompanhado por outros recursos além das notas de rodapé. Então quem puder adquirir vai comprar um material de valor, um material de uso permanente que eu recomendo. A gente já tem recomendado essa Bíblia em nossa igreja também. Vou colocar aqui esse material. E nesse domingo e no próximo, nós vamos meditar no Pai Nosso. E o tema geral dessa meditação é o Pai Nosso, a oração, o principal exercício da fé. Então, nesse domingo e no próximo, nós vamos tratar dessa oração modelo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o título dessa série breve está dado aí, oração, o principal exercício da fé. Eu queria ler com os irmãos, então, Mateus capítulo 6, versos 5 em diante, e depois nós vamos passar a meditar na palavra do Senhor. Estou usando outra tradução, tá? É Almeida 21, que também tem usado algumas vezes na igreja, ok? Mateus capítulo 6, versos 5 até
o verso 15. Fazer a leitura agora. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Algumas palavras introdutórias são necessárias aqui. Nosso Deus é um Deus que nos criou, Ele nos fez, pela sua palavra Ele fez céus e terra, mas também Ele, graciosamente, voluntariamente redime homens e mulheres dentro da massa humana caída. Esse Deus que nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança, esse Deus que nos redime, Ele opera dessa forma para que a gente venha ter comunhão com Ele. O que Deus espera é que nós sejamos despertados para um relacionamento pessoal com esse Deus. Toda a sessão que nós estamos lendo aqui, e que nós vamos tratar hoje, domingo que vem, pressupõe essa relação que a gente conhece aí como uma relação pactual. Deus fala, Deus se comunica conosco, Deus se dirige a nós. Como Criador e Redentor, Ele vem a nós e nos apela, Ele se dirige a nós e Ele nos atrai para um relacionamento pessoal com Ele. Do outro lado, dentro dessa estrutura de pacto, de relacionamento, nós somos chamados a responder a Deus, e nós respondemos a Deus apropriadamente por meio da oração. Então, o que nós podemos tentar visualizar o conjunto aqui, uma noção que pressupõe ou vem antes de nós nos concentrarmos no texto que nós temos em vista, é Deus nos cria, Deus nos redime, Deus se dá a nós, Deus vem a nós, Deus se comunica a nós, nós recebemos essa revelação, nós somos estabelecidos como novos homens, novas mulheres, e agora Deus requer que a gente se comunique com Ele, a gente se abra com Ele, a gente fale com Ele, e isso a gente faz por meio da oração. Então, um ponto importante na teologia bíblica, dentro da estrutura da teologia bíblica, é que Deus se comunica conosco, Deus fala conosco, Ele fala conosco por meio da Sagrada Escritura, não por meio da criação, não por meio da história, não por meio de um senso moral que a gente tem. Essas três áreas, na verdade, mostram que nós somos indesculpáveis, que nós somos pecadores. A gente não escuta Deus falando na criação, na história, nesse senso moral que nos é inato, mas Deus fala a nós a Sagrada Escritura. Ele se comunica a nós a Sagrada Escritura. E essa Sagrada Escritura, unida ao Espírito Santo, é aplicada em nossos corações. Dessa forma, ao ouvir Deus nos falando, a gente responde a Ele, a gente fala com Ele, a gente se comunica com Ele. Em outras palavras, o que a gente precisa fixar aqui é que a fé cristã não é uma religião. Nós estamos num país carregado de religião. Por onde quer que a gente ande, há templos, há lugares de culto, há lugares de devoção, mas o cristianismo é mais do que uma religião. O cristianismo é mais do que se religar com a divindade. O cristianismo é um relacionamento pessoal. Deus fala, Deus se dirige a nós. Esse Deus que é o Criador e Redentor, Ele se comunica conosco. Qualquer pessoa aqui pode entender essa revelação dada na Sagrada Escritura.
Essa revelação não é esotérica, algo que é dado apenas aos doutos ou é dado apenas aos iluminados. Qualquer homem ou mulher que creia nesse Deus Criador e Redentor pode entender a revelação de Deus na Sagrada Escritura. O Espírito Santo vem sobre nós e nos ilumina a entender e a receber essa revelação, essa palavra divina como palavra salvadora. Do outro lado, mais uma vez, se Deus nos fala, se Deus se dirige a nós, nós somos chamados agora a responder a Deus com todo o nosso ser. E a oração está no cerne dessa resposta que nós dirigimos a Deus. Só que o que é surpreendente na Escritura é que até mesmo quanto à oração, nós não somos entregues à nossa imaginação, nós não somos entregues à nossa liberdade, a gente não é entregue aos nossos sonhos, anseios, etc. Mas até mesmo na oração, ou especialmente na oração, nós somos guiados pela própria palavra de Deus. O Deus que fala e espera a resposta nossa a Ele também nos leva a, por assim dizer, a ter a nossa linguagem com a qual a gente responde a Deus, trabalhada, burilada pela Sagrada Escritura. Então, no passado, quando um obreiro queria ensinar a sua igreja a pregar, quando ele ia ensinar a sua igreja a orar, ele não recomendaria um livro sobre oração, ele não faria um tipo de testemunho do valor da oração na sua vida. Um obreiro no passado que quisesse ensinar a sua igreja a orar, ia pregar o livro dos Salmos inteiro. Porque o livro de Salmos é o nosso livro de oração, por assim dizer, dado na Sagrada Escritura. 150 Salmos são o nosso livro de oração. A gente aprende a expressar ação de graças, a fazer petições, a implorar perdão com os Salmos. A ideia aqui é que se Deus fala a nós e Deus exige que a gente o responda, e a gente o responde pela oração, Deus também nos dá a gramática, nos dá a linguagem pelo qual a gente responde a Deus. Se você acha o livro dos Salmos um guia muito extenso para aprender a orar e você tem urgência em entender o que é oração, Deus, por meio de Jesus Cristo, resumiu 150 Salmos em poucas sentenças que a gente conhece como Pai Nosso. O Pai Nosso guia-nos também na oração. O ponto aqui, e eu peço para você abrir sua Bíblia em João capítulo 15, verso 7. Muito obrigado. O ponto aqui é o seguinte: o que os Salmos e o Pai Nosso querem é nos dar a segurança de que, na medida que nós oramos segundo a Escritura, nós seremos atendidos. Uma das grandes frustrações da oração é nós orarmos, nós implorarmos, nós suplicarmos, fazermos até votos e não sermos atendidos. Por que a gente não é atendido? Porque, como o apóstolo Tiago vai dizer, eventualmente a gente pede mal para satisfazer os nossos prazeres. Do outro lado, presta atenção no ponto aqui. Do outro lado, se nossa linguagem de oração não é guiada pela linguagem bíblica, nós vamos orar inseguros. Olha o que Jesus mesmo ensina para a gente aí. João 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Você quer orar tendo a segurança e a certeza que sua oração vai ser respondida? Você quer orar já confiando que aquilo que você pede vai ser dado a você? Perdão dos pecados, uma porta que se abre, uma oportunidade de emprego, uma boa esposa, um bom marido, filhos. Ok, nós precisamos orar com a linguagem da nossa oração depurada e guiada pela Sagrada Escritura. Quando nossa linguagem ela é guiada pela Escritura, quando nossa linguagem é plasmada pela Escritura, quando nós começamos a perceber que nós começamos a misturar a palavra de Deus com os nossos anseios e desejos, a gente começa a ter segurança de que o que a gente pedir a Deus, em nome de Jesus, nos será concedido. Então, oração não é um exercício de pouca importância. Oração não é algo que a gente faça descuidadamente. A oração não é algo que a gente pode fazer sem instrução. Muito pelo contrário, a oração, que está bem no cerne do nosso relacionamento pactual com Deus, ela é guiada também pela Sagrada Escritura. Mais uma vez, Deus nos criou, Deus nos redimiu, Deus entra num relacionamento conosco onde Ele se comunica, onde Ele fala de tal forma que todas as pessoas podem ouvi-lo. Mas esse Deus que fala, esse Deus que se comunica, Ele requer nossa resposta, Ele exige nossa resposta. Nossa resposta é oração. E oração precisa ser guiada também pela Sagrada Escritura. A linguagem da oração precisa ser
guiada pela linguagem da Sagrada Escritura. Ainda nessas palavras introdutórias, vale a pena aqui citar uma frase maior de Martinho Lutero e uma frase pequenininha de Calbart. Lutero diz o seguinte: como o sapateiro faz sapatos, o alfaiate a roupa, assim deve o cristão orar. Ninguém crê quanto pode oração, senão aquele que aprendeu pela experiência e aprovou pessoalmente. Somos impelidos à oração porque Deus nos manda orar, porque Deus promete nos ouvir, porque sem oração, nossa aflição e nossa miséria nos oprimiriam e nos sufocariam. Bem interessante a citação de Lutero aqui. O que Lutero quer comunicar para a gente é que o único trabalho que o cristão faz é orar. E de joelhos, ou levantando as mãos para Deus, a gente acaba reconhecendo que nem isso é trabalho nosso. O que a gente está colocando na presença de Deus é que nós dependemos dele em tudo, por isso que a gente se coloca de joelhos ou ergue as mãos para suplicar a visitação dele. E Calbart, num texto pequeno, comentando essa oração modelo aqui, ele vai dizer o seguinte: ser cristão é orar. Em outras palavras, se Lutero destaca que o grande trabalho do cristão é oração, no cerne desse relacionamento entre Deus e nós, esse relacionamento de aliança, de pacto, nós somos chamados a orar. Um homem, uma mulher que não ora, não é cristão. Ah, mas espera aí, eu não tenho tempo aí para orar 1 hora por dia, 2 horas por dia, como a gente escuta testemunhos. Ok, vamos chegar lá. Uma questão que a gente pode começar a pensar aqui é, em quanto tempo você faria uma oração como o Pai Nosso? Quanto tempo a gente gasta para ler essa oração aqui? 20 segundos? 30 segundos? É oração modelo. O tamanho da oração que Jesus nos dá aponta algo também para guiar a nossa vida de oração. Você lê as orações dos Salmos, você não vê orações muito longas nos Salmos. O Salmo 1, você recita ele em quanto tempo? Pausadamente. 45 segundos? 50 segundos? Mas é uma oração. Então, de certa forma, ao nos legar orações curtas, pequenas, objetivas, o que Deus e seu Filho querem nos mostrar é que nós não temos desculpa para não orar, não praticar oração. Falta de tempo não é desculpa para não orar. Agenda lotada e pesada não é desculpa para nós não orarmos. Ser cristão é orar. Sobretudo, o cristão responde a Deus com todo o seu ser. Mais uma vez, o cristão ele entra numa relação de amizade com Deus. E a oração é esse link, essa ligação que espelha a nossa amizade, esse relacionamento que nós temos com Deus. Essas são questões introdutórias e hoje eu vou gastar mais tempo nos textos nos versos que vão do 5 até o começo do verso 9. E semana que vem a gente prossegue da metade do verso 9 até o verso 15. Mas pensando aqui no contexto mais amplo, o Pai Nosso é dado no famoso Sermão do Monte. Num lugar chamado Hatim, muito provavelmente, na Galileia, Jesus se coloca ali de pé, né? Ou melhor, ele senta num tipo de bloco de pedra, as pessoas assentadas ao redor dele, descendo ali para o monte. Esse monte na Galileia é quase um anfiteatro, a voz pode se espalhar com facilidade, as pessoas podem ouvir longe Jesus, e nesse local, na Galileia, Jesus profere o seu grande sermão do monte, chamado Sermão do Monte. E logo antes de Mateus 6, 5 a 15, onde Jesus nos ensina a orar, ele profere suas famosas bem-aventuranças, capítulo 5, versos 1 a 16. Em outras palavras, nas bem-aventuranças, o nosso Senhor Jesus nos oferece o reino. Ele abre para nós o seu reino. E aqui a gente tem que tomar cuidado com saídas fáceis. O reino não é a igreja, ok? A tradição católica se tornava o reino um sinônimo da igreja. Você está fora da igreja, você está fora do reino. Se você quiser pensar em termos de círculos, o círculo menor é a igreja, o círculo maior é o reino. As bem-aventuranças nos chamam para entrar nesse reino, onde Cristo já é Senhor, Cristo já opera com poder, Cristo já está operando com seu cetro real. Então as bem-aventuranças nos chamam para entrar nesse reino. E em todo o restante das bem-aventuranças, Jesus nos dá uma série de códigos de conduta para nós nos portarmos como cidadãos do reino. Mas aí, no meio dessa nova lei que Jesus nos dá,
que na verdade não é nova, ela na verdade é um aprofundamento da lei que Deus deu para Moisés lá no Sinai. Jesus nos oferece o Pai Nosso. Se as bem-aventuranças abrem para nós a possibilidade de entrarmos no reino e de estarmos no reino, o Pai Nosso nos ensina a rogar e a implorar pelo reino. Então, voltando à minha palavra introdutória, o que nós temos aqui é oferta e pedido, ambos se correspondendo. Deus fala, Deus se comunica, o Deus que nos cria e nos redime fala a nós. Do outro lado, nós, se ouvirmos essa voz, somos compelidos a responder com todo o nosso ser. Então, as minhas palavras introdutórias estão baseadas também na estrutura do Sermão do Monte. E aí Jesus, versos 5 até 8, passa a nos dar uma série de dicas aqui importantes para guiar a nossa oração. Nota que antes de Jesus nos ensinar a orar, ele nos ajuda a termos nosso coração purificado para orar de uma forma que Deus, de fato, responda nossa oração. Então, no verso 5, ele começa dizendo que nós não devemos ser hipócritas quando orarmos. E é interessante, se você virar a sua Bíblia, ou a sua página da sua Bíblia, no verso 16, Jesus fala de um outro tipo de hipócrita. O texto sobre oração, então, começa com uma hipocrisia sendo denunciada e termina com outra hipocrisia sendo denunciada. Qual é essa hipocrisia que é denunciada tanto no contexto da oração como no contexto do jejum? É aquela necessidade de que supercrentes têm, ok? Super apóstolos têm, de usar a devoção para impressionar outras pessoas. Jesus está dizendo que esse é um tipo de postura inaceitável se nós queremos orar como convém. Ele começa dizendo aqui, ele vai repetir isso no verso 16 em diante, que o hipócrita gosta de orar de pé na sinagoga, né, com bastante estardalhaço, né? Sinagoga, nossa estrutura aqui é muito parecida com a sinagoga antiga, talvez só as mulheres deveriam estar separadas dos homens aqui, mas os hipócritas gostavam de levantar na sinagoga e levantar as mãos para cima e mudar o tom de voz, mostrar que eles ali têm uma relação mais próxima de Deus, mais pessoal com Deus, uma relação superior à dos demais crentes dentro daquela sinagoga. Ou, Jesus acrescenta, esses hipócritas gostam de ir para as ruas, andar nas ruas e parar no meio das ruas, onde muitas pessoas estão ali cruzando e andando, e ali eles param do nada e levantam as mãos como que estão abençoando aquela rua ali e começam a orar também com a voz elevada. Qual é o ponto aqui? O ponto é que esse tipo de comportamento numa comunidade cristã é completamente inaceitável. A oração não é um instrumento para nós impressionarmos outras pessoas. A devoção não é algo que se exiba. Jesus vai tratar disso logo adiante. Okay? Isso é muito importante, muito básico. Vocês, a gente deve conhecer pessoas que vão pregar, um grupo como esse, aí imposto a voz como se estivessem pregando para 2.000 pessoas. O Carlos, o Glauber já devem ter topado com esse tipo de pregador. Tem gente que vai orar aqui, aí imposta a voz. Na minha igreja isso pode acontecer, nessa igreja pode acontecer. O que essa pessoa está querendo fazer? Ela está querendo exibir a sua devoção, exibir a sua espiritualidade. Ela conversa com as pessoas num tom, ela se dirige a essas pessoas num certo tom, elas tratam as pessoas de um jeito, aí chegam aqui na frente, elas mudam completamente. Esse tipo de comportamento é hipócrita, ele é inaceitável. Quando Jesus fala do jejum, ele vai falar de pessoas que são hipócritas, porque ao jejuar, elas desfiguram o rosto como se estivessem com muita fome, como se aquilo fosse um peso, um sacrifício, mas elas encaram o desafio, elas estão prontas a sacrificar para ter uma relação mais próxima com Deus por meio do jejum. Hipócritas. São hipócritas. Esse tipo de espiritualidade é completamente rejeitado, é completamente colocado à margem. Aquele que usa oração para impressionar os outros não terá sua oração atendida. Aquele que jejua para impressionar os outros não terá um jejum que de fato faça diferença na sua vida. Então nosso Senhor Jesus, ele começa a nos guiar em alguns tópicos aqui, antes de falar de oração, da oração propriamente dita, da linguagem da estrutura da oração. Então, um ponto importante aqui é que o hipócrita, ele ora de uma forma inconveniente, ele ora de uma forma que não será atendido. E é interessante, a frase final do verso 5, Jesus vai dizer, em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Qual é a recompensa do hipócrita? É a gente sussurrar entre nós, nossa, como ele é espiritual, nossa, olha só,
aquele homem, aquela mulher, olha como ele, nossa, olha como é que ele fala de forma tocante, olha como é que ele ora emocionado, parece que ele está mais próximo de Deus. Essa é a única recompensa dele. A oração dele não é atendida. O ponto aqui, irmãos e irmãs, é que se a fé cristã é um relacionamento, não a religião, se a fé cristã é uma parceria entre Deus e o homem, mediada por um pacto selado em Jesus Cristo, ou feito por meio de Jesus Cristo, se a fé cristã é uma relação de amizade espiritual entre o Altíssimo e nós, a gente não precisa fingir o que a gente não é. Sobretudo na igreja cristã, na comunidade cristã. Da forma como nós somos uns com os outros, da forma como nós somos internamente, assim somos nós à presença de Deus. Isso é um ponto importante dentro da comunidade. Uma comunidade que é saudável é marcada por transparência, é marcada por relacionamentos arejados, por assim dizer. As pessoas gostam de estar naquele ambiente, as tensões ficam para trás. E a hipocrisia é um elemento que coloca a igreja em tensão, na medida que há uma divisão dentro da igreja entre alguns que são mais espirituais e outros que são carnais ou não têm um relacionamento tão profundo para com Deus. Então, uma oração que é feita para impressionar o próximo tem toda a sua recompensa, é o reconhecimento do próximo. Não a oração ser atendida. Não Deus se inclinar e demonstrar favor para aquele que ora. Aí, verso 6, Jesus aprofunda o ponto. Ele denuncia um tipo de oração que não é respondida. Aí no verso 6 ele estabelece como deve ser nossa oração. E aqui nós temos um probleminha ligado à nossa cultura ocidental. Okay? A nossa cultura ocidental é marcada por individualismo. Isso não é invenção da Bíblia. Isso é uma invenção greco-romana, de 400 anos depois do Novo Testamento. A ideia do eu, a ideia de eu me afirmar. Então, o crente ocidental, usando seus óculos ocidentais, quando ele lê esse verso aqui, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, ele logo pensa, peraí, a espiritualidade é algo que eu posso buscar sozinho. Eu não preciso da igreja, eu não preciso de pessoas. O texto está dizendo aqui que eu posso, no meu quarto, cultuar a Deus, eu sozinho posso ser igreja. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Até porque você precisa notar que mais adiante, quando Jesus começa a instruir-nos positivamente sobre a oração, ele vai usar as pessoas no plural. Pai nosso, quando nós orarmos, etc. e tal. Então, o texto do verso 6 não está ensinando para a gente que a gente pode buscar Deus sozinho, que a gente não precisa de igreja, que a oração que Deus atende é aquela que a gente faz sozinho no nosso quarto. Não é isso que Jesus está ensinando. O verso 6 tem que ser contraposto ao verso 5. O quarto aqui, a palavra original, não retrata o quarto de dormir, como a gente às vezes pensa, lendo rápido o texto bíblico. A palavra original aqui fala da dispensa. O que Jesus está querendo estabelecer aqui é que, para sermos diferentes dos hipócritas, internamente, em nosso coração, a gente tem que ir para uma dispensa que não tem janela nenhuma, ok? Uma dispensa em que a porta é fechada por fora, não por dentro. A gente tem que entrar ali e buscar a Deus em secreto. E aí, esse Deus que nos vê em secreto vai nos recompensar, vai nos atender. Em outras palavras, Jesus, ao mencionar esse quarto, ele não está mencionando o nosso quarto de dormir, ele não está apontando para um tipo de espiritualidade solitária ou individualista. Nós precisamos da comunidade, é a comunidade que nutre a nossa devoção, é esse tempo que nós passamos aqui celebrando o Senhor que vai nos empurrar para buscar Deus durante a semana. O que Jesus ensina aqui é que se o hipócrita tem toda a sua recompensa, ser elogiado pelos homens, a espiritualidade do devoto, do cristão, daquele que tem a Deus como seu pai, deve ser uma espiritualidade modesta, humilde e que não se exibe. É interessante, por exemplo, como é que algumas vezes testemunhos são empregados dentro de nossas igrejas. A pessoa, muitas vezes, no afã de fazer um contraponto do que ela era e o que ela é agora, muitas vezes ela vai gastar mais tempo falando do que ela era. E, a depender da teologia dela, o que muitas vezes pode ocorrer é que ela vai exibir algum tipo de força para ter deixado de ser o que ela era e
e se tornar uma nova pessoa. A Bíblia nunca lida dessa forma com a nossa relação com Deus. Nossa relação com Deus não é subjetiva, no sentido, olha, o que eu experimentei você pode experimentar. Não, a nossa relação com Deus é objetiva. O que Deus fez em Cristo na cruz é que muda nossa vida. É algo fora de nós, algo externo a nós. Mas esse tipo de testemunho pode levar-nos a uma postura de soberba, a uma postura de arrogância, ou pode levar pessoas na igreja a sentir um certo mal-estar do tipo, puxa, eu não passei esse tipo de experiência, então eu não conheço Deus como essa pessoa conhece mais a Deus do que a mim. Ok, o que Jesus está ensinando aqui é que até mesmo ao contarmos nossas experiências para com Deus, as experiências que a gente tem no âmbito da fé, a gente tem que ser discreto. O foco todo é Deus. Eu acabei de dar um módulo sobre João Calvino, no mestrado, lá no nosso seminário, e uma questão que eu coloquei para os alunos é que, assim, no aspecto, Calvino é chato. A leitura das obras de Calvino são, muitas vezes, enfadonhas. Você lê Lutero, ele é pitoresco, falador, fala de si mesmo, xinga palavrão, fala da qualidade de cerveja que ele está bebendo, fala das linguiças e joelhos de porco que tem diante da mesa dele, fala mal do Papa, e por aí vai, bem pitoresco. Esse jeito pitoresco está presente em tudo que ele escreveu. Calvino não. A gente tem dificuldade até de saber quando Calvino se converteu e como Calvino se converteu. O foco dele todo é na Sagrada Escritura. É comentar e explicar a Sagrada Escritura. De certa forma, essa chatice de Calvino tem que ser o modelo para a nossa devoção. Nossa devoção não deve ser extravagante. Nós não devemos esmagar pessoas com nossas experiências, com nossos testemunhos. Isso tudo precisa estar escondido em Cristo. E se a gente assim proceder, nós temos nossa recompensa que procede de Deus, não dos homens, não das mulheres. O hipócrita recebe essa recompensa. Nossa, olha como ele é espiritual, olha como ele é crente, olha como ele é temente a Deus. Do outro lado, o verdadeiro crente, ele oculta suas experiências e sua espiritualidade em Deus. Elas são guardadas à despensa, onde só vê quem tem a chave da mesma e consegue abri-la. Não faz sentido, então, interpretar o verso 6 como se ele justificasse uma vida cristã de ruptura com a comunidade, de solidão. Não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus faz é um contraponto aqui. O hipócrita tem toda a sua recompensa. Aquele que busca a Deus em secreto, aquele que oculta a sua devoção, deliberadamente oculta as suas experiências para que Deus receba a glória, esse vai ter sua recompensa também. E um ponto importante aqui, verso 6 ainda, é que essa oração é dirigida ao Pai. No verso 5, o hipócrita, não é dito que o hipócrita dirige a oração ao Pai, porque o hipócrita ele quer recompensa temporária, passageira, vindo dos seus pares. No verso 6, ao mesmo tempo que nós deliberadamente ocultamos nossa devoção, nós dirigimos nossos pedidos a Deus como Pai. Eu vou comentar sobre Deus como Pai já adiante, mas só esse ponto aqui já é revolucionário, já é espetacular. O Deus que é o Criador e o Deus que é Redentor vem a nós como Pai, e nós nos dirigimos a Ele como Pai. Até onde eu sei, nenhuma religião e nem ideologia tem nada parecido, não oferece nada similar a essa noção de nós podermos nos dirigir ao Criador e Redentor como nosso Pai. E é Ele que vai nos recompensar. No verso 7, são rejeitadas as vãs repetições. Geralmente aqui, por causa da nossa tensão com os católicos, nós pensamos justamente neles, né, com seus terços, suas repetições do Pai Nosso. Eles nem refletem, nem entendem o que estão repetindo, mas estão repetindo o tempo todo ali. Esse tipo de oração também é rejeitada por Deus. Mas muitas vezes nós, crentes, por causa de modelos outros de devoção, acabamos caindo nesse próprio problema aqui. Experimenta tentar orar, como a gente ouve de alguns testemunhos aí, 2 horas de oração por dia. Para quem tem tempo, você vai cair em vãs repetições. Porque se a oração é o cerne do nosso relacionamento com Deus, e se o que se intenta aqui é que a gente tem uma relação de amizade com Deus, então não há espaço para ficar repetindo os mesmos pedidos. Uma vez tendo feito o pedido, a gente o entrega a Deus, que é nosso Pai. A gente não precisa ficar repetindo ele, ou repetindo fórmulas de oração que são vazias, que pressupõem, mais uma vez, presta atenção, pressupõem que Deus é uma energia, não um ser pessoal.
E o ponto aqui que Jesus coloca, que acaba com a necessidade de vãs repetições, é um problema teológico. Se Deus já sabe todas as coisas, por que a gente ora? Não estou falando nem da providência divina, nem do poder soberano de Deus. Se Deus já conhece exaustivamente tudo o que vai ocorrer, por que nós oramos? Por que nós nos dirigimos a Ele em oração? O vosso Pai, nota o tempo verbal aí, Pai da comunidade, Ele conhece de que necessitais antes de o pedirdes a eles. Nós oramos a Deus então para informá-lo de algo que Ele não sabe? Nós estamos apresentando uma demanda que Deus não tem conhecimento dela? Não, o Deus cristão, que é Pai, Ele já sabe tudo exaustivamente. Ele já conhece o que nós vamos pedir antes que a gente abra a boca. Ele tem conhecimento até do fim dos tempos. Então por que a gente ora? Se a gente não ora para informar a Deus, por que a gente ora? Se a nossa oração, como a gente vai ver domingo que vem, não tem o poder de mudar a vontade divina, por que nós oramos? Irmãos e irmãs, nós oramos, primeiro ponto que nós estamos destacando aqui, porque nós somos chamados a ter um relacionamento pessoal com Deus. Nós somos chamados a tratar Deus como nosso Pai, a entrar nessa aliança de amor e de cuidado que Deus mesmo derrama sobre a gente. Nós somos chamados, então, a andar com Deus, a termos amizade com Ele. Esse é o fim último da oração. Do outro lado, e nós vamos explorar isso mais semana que vem nas primeiras petições da oração, nós oramos porque se de um lado a nossa oração não informa Deus das nossas necessidades, Ele já as conhece, se a nossa oração não muda Deus, porque Ele é todo poder, do outro lado, a oração é o meio que Deus determinou pelo qual nós recebemos bênçãos. Então, num aspecto bem importante aqui, e eu vou voltar ele semana que vem, nós só recebemos as dádivas divinas por meio da oração. Se nós queremos alcançar bênçãos, o pão, a esposa, ou o marido, ou família, ou trabalho, ou ministério, o que quer que seja, nós só receberemos essas dádivas se nós orarmos. Então a oração não é um poder que eu tenho que vai mudar Deus, ou vai informar Deus. Isso é uma impossibilidade bíblica. Deus já sabe tudo que nós vamos pedir antes que a palavra saia da nossa boca. O reino vem porque Deus estabeleceu que o reino venha, mas a oração verdadeira nasce em Deus, e é o meio que Deus estabeleceu pelo qual a gente vai receber dádivas. Em outras palavras, a gente não vai ver as promessas de Deus se cumprindo, nós não vamos receber pão, livramento, perdão, se a gente não orar. Nós não recebemos essas dádivas porque oramos. Nós oramos porque a oração é o meio pelo qual essas dádivas são derramadas sobre nossas vidas. Então o crente precisa orar. Só que o que a gente aprende aqui, e eu quero explorar isso no final do sermão de domingo que vem, é que a nossa oração tem que ser também guiada, até mesmo no tempo, pela Sagrada Escritura. Como a gente aprende aqui, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente aprende dessa oração curta, presta atenção, que não importa o tempo que você passa na presença de Deus. Importa é a qualidade do tempo que você passa na presença de Deus. Vários de vocês trabalham, 10 horas por dia, 12 horas por dia, alguns 14 horas por dia. Aí qual é o dilema que você vive? Você lê um livro de biografia, você escuta um testemunho, fulano orava 2 horas diariamente, e aí ele era uma pessoa muito poderosa na presença de Deus. Aí você olha para a sua vida e diz, poxa, eu não consigo fazer isso. Aí você não só não consegue orar como o santo do passado, mas você também não ora. Graças a Deus que a gente não está entregue a esse tipo de testemunho, que de certa forma já recebeu sua recompensa, uma admiração meramente humana. Nós somos chamados a orar em todo o tempo, orações que sejam curtas, que sejam objetivas, que sejam enérgicas e que sejam guiadas pela palavra, porque dessa forma a gente tem esperança de ser atendido. Quando Paulo ensina orar sem cessar, ele não está querendo dizer que nossa vida tem que ser como no mosteiro. Vamos deixar o mundo, o nosso trabalho, vamos criar um mosteiro protestante aqui em Randa, e o
Carlos vai ser o nosso abade e vai ter 7 horas de oração durante o dia e a noite. Entre os intervalos a gente para trabalhar um pouquinho. Os monges tentaram isso e não conseguiram levar avante isso. O alvo aqui de orar sem cessar é que se Deus é nosso Pai, e Ele é pessoal, e Ele está ao nosso redor, nós andamos e agimos e atuamos diante dEle, diante da face dEle, nós podemos em todo o tempo estar nos dirigindo a Ele. Como a gente se dirige a um amigo, uma amiga, um esposo, uma esposa, os nossos filhos, etc. e tal. Se você tem um grande amigo aqui, uma grande amiga, você não marca horário para conversar com essa pessoa. Vou conversar com você de 5 às 6 da manhã, todo dia. E depois você esquece essa pessoa. Não é assim que as coisas rolam, nossa existência. Deus, o Pai, está nos chamando para ter uma relação de amizade com Ele. Nessa relação de amizade, nós agora temos a liberdade de, em todo o tempo, nós nos dirigirmos em oração a Ele. E tornarmos tudo o que se passa ao nosso redor motivo de oração. Então, se você não tem um tempo de madrugada para parar e orar, isso não é problema. Na Sagrada Escritura, Jesus, os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, eles só paravam para gastar tempo em oração em momentos-chave da vida e ministério deles. Você vê isso na vida de Jesus. Quando ele tem que decidir quais são os apóstolos, quando ele tem que se preparar para ir para a morte horrenda do Calvário, aí ele se retira para orar. Ele dá um tempo para orar. Em momentos extraordinários, isso acontece. Com Daniel, por exemplo, e aí você tem o capítulo 9 de Daniel, oração bem grandona. Mas no dia a dia, no que é comum a nós estamos toda hora proferindo essas orações curtas a Deus. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, tem misericórdia do meu chefe na fábrica, tem misericórdia dos meus filhos, guarda minha mulher. Isso de oração. Abençoa nosso culto. Uma das orações mais bonitas que eu já tenho ouvido é de um puritano. Ele está montado no seu cavalo, com armadura, ele está numa cidade chamada Naseby. Os puritanos vão partir para a guerra com o rei Carlos I, e ele tem lá seu cavalo também todo aparelhado, tem uma pistola, uma espada. Aí ele levanta o elmo, olha para cima e diz: Senhor, hoje vai ser um longo dia. Se eu te esquecer de mim, ó Deus, não te esqueças de mim. Ele fechou. Se eu esquecer de ti, não te esqueças de mim. Obrigado. E ele foi para a luta. E o exército dele ganhou. Nota, mais uma vez, o que importa aqui não é a quantidade de tempo, as vãs repetições que a gente profere da presença de Deus. O que importa é a qualidade do tempo que nós passamos na presença de Deus. Os salmos estão aí para nos ensinar a orar. Muitos deles são salmos muito curtos, que você recita em pouquíssimo tempo. O Pai Nosso nos é dado para nos ensinar a orar, e ele é curto. Ele ensina que, mais uma vez, o que importa é a qualidade do tempo que nós passamos na presença de Deus. Então, se por contingências da vida você não tem espaço no seu dia para acordar meia hora mais cedo, 1 hora mais cedo para orar, isso não deve inibir sua vida de oração. Você está no metrô, está no carro, você está no trabalho, você está em casa, tudo é motivo de conversa, de diálogo, de abrir o coração na presença de Deus. Assim como você, numa relação de amizade profunda, você vai abrindo seu coração, vai proferindo palavras para as pessoas que você ama ao seu redor, algumas vezes palavras curtas, às vezes você nem precisa falar que a pessoa já capta o que você quer dizer, a mesma coisa na sua relação com Deus. E a gente entra na oração, e eu vou só ler uma sentença e fazer alguns comentários para encerrar, mas o que a gente precisa lembrar é que em Lucas 11, nós aprendemos que essa oração nos é dada como pedido dos discípulos. Eles pedem, ensina-nos a orar, e a Jesus vai ensiná-los a orar, vai guiá-los na oração, então ele nos dá essa oração como modelo. Antes de entrar na primeira sentença, que a gente chama aí de introdução à oração, Pai Nosso que estás no céu, a gente tem que entender a estrutura da oração aqui. Nós temos essa introdução, que nós vamos tratar hoje, Pai Nosso que estás nos céus. Depois nós temos 6 petições e uma adoração final. Se você notar, as 6 petições, elas se equivalem. São 3 petições centradas em Deus e 3 petições centradas em nossas reais necessidades. A oração é toda estruturada, toda, por assim dizer, redondinha. Não há uma palavra fora do lugar, não há uma ideia fora do lugar. Então, uma introdução, ou invocação, se você preferir, Pai Nosso que estás nos céus. Depois, 3 pedidos direcionados a Deus,
sua glória, seu reinado, sua majestade, sua santidade tremenda, e depois 3 pedidos que contemplam todas as nossas necessidades reais. E os próprios vocábulos aqui, tu, teu, tua, nós, nosso, já indica essa divisão dentro do Pai Nosso. E um ponto importante aqui é que essa divisão no Pai Nosso nos ensina que tudo procede de Deus, dando a nossa força, dando a nossa habilidade. Nós reconhecemos a grandeza, a santidade, a majestade de Deus, mas também ao nos colocarmos debaixo de Deus e abrirmos a Deus nossas reais necessidades, nós estamos reconhecendo que tudo de bom que nós precisamos para viver de forma digna também procede de Deus. A oração verdadeira, então, nos leva a um senso de dependência completa do Altíssimo. Ok? Então vamos lá. Caminhando aqui para o final, a sentença introdutória, essa invocação que guia a oração é básica. Pai nosso que estás nos céus. Eu vou tratar do vocábulo Pai, depois nosso e depois que estás nos céus. A palavra aramaica usada aí para Pai é Abba. É uma palavra, por exemplo, empregada em Romanos 8,16, quando é dito que nós recebemos o espírito de adoção que nos leva a clamar Abba, Pai. E um ponto importante aqui é que muitas pessoas sugerem que essa palavra Abba, Pai seria um termo carinhoso, a forma de um filhinho, um nenenzinho, tratar do seu paizão. Ledo engano, ok? Eruditos têm sugerido que essa palavra, na verdade, ela retrata uma relação madura entre filho e pai. Então, a oração não é uma brincadeira de criança. Oração não é algo que a gente faça de forma descuidada. A oração, na verdade, indica uma relação de respeito entre pai e filho. A oração, a palavra pai aqui indica que na oração é pressuposto que nós estamos tratando com alguém mais velho que é digno de todo o nosso respeito. Isso os japoneses entendem. Ok? O ocidental hoje está deixando de entender. Mas isso a cultura aqui entende. Ao nós dirigirmos a Deus como Pai, nós estamos entrando numa relação marcada por maturidade. Não uma relação infantil de uma criança caprichosamente batendo seus pés no chão, querendo receber alguma dádiva divina. Não, a oração pressupõe uma relação de maturidade, um relacionamento marcado por profundidade e um relacionamento de respeito por parte de quem pede, de quem suplica. E o próprio uso da palavra pai indica essa noção de intimidade e relacionamento. Ao nos dirigirmos ao Deus Altíssimo e tratá-lo como pai, autorizados pela Escritura assim fazer, nós estamos reconhecendo que aquele que criou os céus e a terra, aquele que é maior do que toda a criação, do que todo o universo, vem a nós e nos trata de forma íntima como filhos amados. Como eu disse há pouco, eu não conheço um único credo, uma única religião, não conheço uma única ideologia que chegue perto de ensinar algo desse nível. Até mesmo no Antigo Testamento, essa noção da paternidade de Deus parece estar em oculto. Você vai ver poucas expressões dessa noção de que Yahvé é pai de Israel e o fiel em Israel é chamado para ter essa relação com Yahvé como pai. Agora, em Jesus Cristo, nós aprendemos que aquele que criou todo o universo é maior do que toda a criação, ele vem a nós como nosso pai. Você consegue imaginar isso? Você está longe da sua nação, você está longe das pessoas que você ama, você tem que criar outros laços aqui, algumas vezes você se sente perdido, sem direção, mas olha, se você tem a Deus como seu pai por meio de Jesus, você tem ao seu lado aquele que é maior do que toda a criação, do que todo o universo. Aquele que, pela palavra do seu poder, criou todas as coisas. E é aquele que vem para redimir o gênero humano. Em outras palavras, Pai Nosso que estás nos céus indica que se Deus ele reina na mais alta altura, ele reina em majestade tremenda, esse Deus vem a nós, ele se inclina a nós, e ele trata a nós, por meio de Jesus Cristo, como seus filhos amados. Então, um ponto importante aqui é que a oração verdadeira implica intimidade e intimidade amadurecida. Não uma intimidade desrespeitosa que pretesta familiaridade, mas uma intimidade de respeito, uma intimidade marcada por maturidade.
E o que a gente vê aqui é que essa introdução guia tudo mais que a gente pede a Deus. A glória do nome dele, a vinda do seu reino, a sua vontade sendo realizada, todas essas petições são guiadas por quem é aquele que a gente ora, isto é, o Pai que está nos céus. O Pai, aquele que vem em intimidade, aquele que se derrama em intimidade para conosco. E ele é nosso. E nosso aqui, Pai Nosso, precisa ser interpretado de duas formas. Primeiro, ele é o Pai de toda a comunidade. É toda a comunidade que ora. Nós aprendemos a orar aqui, ok? Na Bíblia não existe cristão solitário. Vou servir a Deus na minha casa. Vou escutar o culto pela rádio ou ver culto pela televisão, isso é suficiente. De jeito nenhum. Deus é Pai nosso, de todos nós aqui. Ele é Pai de toda a comunidade. Então, de um lado, quando nós invocamos a Deus, Pai nosso, nós estamos invocando que Deus, que é Pai, seja Pai de todos nós juntos aqui. Mas quem ora a oração? Jesus. Jesus, então, se une conosco e, junto conosco, nos ajuda a invocar Deus como Pai. Ou, colocando de outras palavras, e aqui isso é um ponto importante, nós só conseguimos orar apropriadamente por meio de Jesus Cristo. Somente quando nós aprendemos a orar com Jesus e oramos na confiança de que Jesus intercede por nós, é que nós estamos começando a orar de uma forma que é aceitável para Deus. Pai nosso que estás nos céus. Pai que está nos céus. Colocando de outra forma, o nosso Deus é completamente transcendente. Ele é muito maior do que toda a criação. Ele é muito superior a toda a criação. Ele é cheio de graça, misericórdia, bondade, benignidade, retidão, justiça. Ele tem todo o poder. Ele é o que vai trazer o reino com o seu poder. Ele já conhece exaustivamente tudo o que se passa ao nosso redor. Ele sabe o fim desde o começo. Esse Deus que reina nas alturas, que reina nos céus, que é Senhor de toda a criação, esse Deus que faz a terra o lugar de descanso dos seus pés, para repousar os seus pés, esse Deus vem a nós como nosso Pai. Isso não é graça? Alguém conhece algum sistema religioso que ensine algo parecido? Eu não conheço. Então, a fé cristã não é religião. A fé cristã não é aderência a um código. A fé cristã não é ser parte de uma comunidade. Ser parte de uma comunidade é consequência de nós, por meio de Jesus Cristo, termos a Deus como Pai e não qualquer Deus. O Deus que é Criador, o Deus que está acima da criação, o Deus que fez tudo pela palavra do seu poder e que vem a nós redentoramente em Jesus Cristo. Então, essa introdução básica aponta para nós o Jesus que o Deus que a gente invoca na oração. Nós estamos orando para o Deus que se revela na Sagrada Escritura. O hipócrita que ora e jejua para os homens verem ele não entende esse ponto. Para o hipócrita, o que ele quer é recompensa dos seus iguais. Mas, se nós queremos orar com esperança de sermos atendidos, nós precisamos nos dirigir ao Pai Nosso que está nos céus. Ao Deus que é Rei, ao Deus que é Senhor, o Deus que cumpre suas profecias. No Evangelho de Mateus, o apóstolo vai citar pelo menos mais de 20 vezes que o que ocorre na história de Jesus foi profetizado no Antigo Testamento, para dar segurança a gente que a vinda de Jesus não é um acidente, é cumprimento de antigas profecias proferidas há 700, 1000 anos passados. É esse Deus que vem a nós, esse Deus que nos chama para entrar no relacionamento pessoal com Ele, a tê-lo como nosso Pai amado. Se de um lado Ele é o Senhor que transcende toda a criação, que é mais alto, mais elevado do que toda a criação, esse Deus vem a nós, esse Deus se inclina a nós e nos trata como nosso Pai. Duas aplicações para nós encerrarmos aqui por hora, né? Semana que vem a gente continua, mas duas aplicações para a gente meditar aqui nessa oração modelo aqui. Em primeiro ponto, que a gente precisa destacar é que a oração começa com um conhecimento verdadeiro de quem é o Deus que se revela na Sagrada Escritura. É isso que torna a oração do cristão diferente da meditação do budista, da meditação do shintoísta, da mera repetição das religiões ocidentais. O que torna a oração do cristão diferente
é que essa oração começa com o conhecimento de Deus e é guiada por um conhecimento de quem Deus é. Você tem gasto tempo estudando Deus? Você tem gasto tempo meditando, saboreando quem é o Deus que se revela na Sagrada Escritura? Mais do que buscar a vontade de Deus, mais do que saber com quem a gente deve casar, o trabalho a gente deve servir, o que espera de nós o futuro, mais importante do que tudo isso é conhecer Deus e prosseguir conhecendo Deus. É esse conhecimento de Deus, essa compreensão de quem é Deus que vem a nós a Escritura, Pai nosso que estás nos céus, é que vai manter a gente orando nos bons tempos e nos maus tempos. Quanto tempo você tem gasto meditando em quem Deus é? O que você tem feito? Quais as leituras? Quais os áudios que você tem ouvido que aumentam em você o conhecimento de quem é esse Deus? Você quer permanecer orando? Você quer orar de verdade? Ok, medite em quem é Deus. Conheça quem é Deus. Guarde no coração o que a Escritura ensina a respeito desse Deus. Você vai conseguir orar nos bons tempos, mas vai permanecer orando também nos maus tempos, na medida que você tem uma visão exaltada, uma visão gloriosa de quem é Deus, como revelado na Sagrada Escritura. Pai que estás nos céus. Agora, Pai nosso. Quando a gente pensa no Pai nosso que estás nos céus, a gente lembra que a gente ora em comunidade, nós precisamos da igreja, nós não somos chamados a buscar Deus sozinhos, mas somos chamados a buscar Deus junto com irmãos e irmãs, mas, sobretudo, por meio do Pai Nosso, nós aprendemos que nós oramos por meio de Jesus, confiando nele. É Jesus que nos ensina essa oração, não é o pregador. É o próprio Jesus, o nosso Senhor, que nasceu por obra do Espírito da Virgem, que viveu nessa terra passando fome, sede, sendo injustiçado, foi julgado por um Pôncio Pilatos, um personagem tolo e tosco da Sagrada Escritura. Esse Jesus que morreu na cruz, derramou sangue, como nós celebramos há pouco, teve seu corpo moído pelos nossos pecados, sepultado, ressurreto, assunto aos céus, de onde está à direita de Deus Pai, de onde vai vir a julgar vivos e mortos. É por meio desse Jesus que nós oramos. É por meio da confiança nesse Jesus que podemos ter esperança de termos nossas orações atendidas. Você já confia em Cristo? Você já descansa em Jesus como aquele que media sua oração ao Pai, como aquele que assegura que sua oração vai ser atendida? Nota, irmãos e irmãs, a questão aqui não é uma questão de código legal, não é questão de ser membro da igreja aqui em Randa, não é questão de você ter permanecido tanto tempo na igreja, não é questão de você se vestir como crente, ter uma linguagem cristã, se privar de certos alimentos, comer outros alimentos. Espero que não se prive de comida japonesa, né, Glauber? Mas tudo bem. Mas o ponto aqui, gente, é que a fé cristã implica um relacionamento com Deus que vem a nós. E nós só conseguimos manter esse relacionamento se nós cremos e estamos em Jesus Cristo. Você já conhece Jesus? Você pode dizer que você pertence só a Ele, e Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Mestre, Ele é o seu dono, e tudo que você faz é feito na confiança de Jesus Cristo? Você pode ter a certeza, a segurança de que Deus é o nosso Pai, o seu Pai e o meu Pai, por meio de Jesus Cristo? Calbart vai dizer o seguinte: Deus age à medida que oramos. Ele santificou o seu nome, seu reino vem, sua vontade é feita, Ele nos dá nosso pão, Ele nos perdoa, Ele faz tudo isso antes que nós o peçamos. Nós nos dirigimos àquele que nos escuta antes que nós lhe digamos qualquer coisa. E a gente só consegue ter essa confiança de oração se a gente orar ao Pai por meio de Jesus Cristo, ou se nós reconhecermos o Pai e recebermos Deus como Pai por meio de Jesus Cristo. Essa é a questão mais importante de todas aqui. É estarmos crentes em Jesus, estarmos firmes em Jesus, de tal forma que agora nós temos aquele que está nos céus como nosso Pai. E por isso a gente agora é convidado a ter uma relação de amizade com Ele. Poder proferir nossas ações de graças, nossas confissões, nossas súplicas em todo o tempo a Deus como Pai por meio de Jesus. Você ora por meio do Filho, você confia no Filho, você descansa no Filho, corra para Ele se você ainda não dedicou sua vida integralmente a Ele. Vamos orar
Depois o pastor Carlos está com a palavra. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor não nos deixou no escuro quanto a como orarmos a Teu Pai e a nosso Pai. Muito obrigado, Jesus, por essa oração que o Senhor entregou há tanto tempo atrás para os Seus discípulos. Ó Jesus, nós imploramos, ajuda-nos a buscar o Teu Pai por meio de Ti fielmente. Ajuda-nos a todo tempo termos a confiança que aquele que está nos céus também é nosso Pai por meio da Tua obra. Ajuda-nos, ó Jesus, a termos a confiança em todo tempo que tudo que nós derramarmos a presença do Pai, teremos a certeza de sermos atendidos. Ó Jesus, ajuda-nos a orar como convém. Ajuda-nos a sermos guiados por Ti na oração. Porque em Teu nome, ó Jesus, que nós oramos e confiamos. Amém.